Bom, no Pergunte Qualquer Coisa de hoje, você pode mandar qualquer pergunta que a gente vai tentar responder, tá bom? Sempre no culto à noite. Fazer ou utilizar imagens que representam Deus, Jesus ou Espírito Santo seria quebra do segundo mandamento? Eu falei isso para vocês na série sobre os 10 mandamentos. Então, retratar a figura do Pai, do Espírito Santo, seria sim quebra do segundo mandamento. Agora, Jesus não, porque Jesus se fez carne. É óbvio que tem pessoas que discordam disso e nós discordamos delas. Porque o próprio João descreveu Jesus em Apocalipse, no capítulo 1. Falou sobre o cabelo, sobre os pés. Então você não pode imaginar isso. Imagina só, que dificuldade. Alguns irmãos que nós respeitamos muito a interpretação deles, mas nós entendemos que ela é incoerente. Você não poderia em momento algum imaginar Jesus, a pessoa de Jesus, encarnada, o corpo dele. Você não poderia, segundo esses irmãos, você não poderia, em hipótese alguma, pensar. Aí imagina só, o pregador está pregando um texto dos evangelhos. Jesus com a mulher samaritana. Você não pode imaginar Jesus falando com essa mulher. Mas você pode imaginar qualquer outro texto da Bíblia, mas os textos que envolvem Jesus, o pregador dando a descrição, você não pode, porque isso seria uma imagem mental que você está fazendo e com isso está quebrando o segundo mandamento. Para quem não sabe, é que o segundo mandamento é não farás para ti imagem. Tá? Só que o contexto ali do próprio mandamento, a gente vendo ali, é questão de adoração. Você não pode fazer imagem de nada que está no céu, na terra, não fazer imagem. Beleza. A pergunta que fica é, você tem uma foto no seu Facebook? Aquilo é uma imagem. Deve você dizer, não, mas é para mim não adorar. Então, você entendeu, você sabe que o contexto do segundo mandamento é idolatria. Tá bom? Então, Jesus Cristo se fez carne. Então, não há problema. Óbvio que há problema se eu chegar na tua casa e ver você de joelho dobrado diante de uma foto, de uma imagem, de uma representação de Jesus. Aí tem um grande problema, né? Aí nós temos um problema, você vai ter que ser disciplinado por idolatria. Mas não é isso que está ocorrendo. Há no meio evangélico mais tradicional uma forma muito radical contra o uso de imagens em geral. Então, Jesus, você não retrata Jesus, não pode ter caderninho de crianças com Jesus, porque isso seria aí uma quebra do segundo mandamento. Na verdade, nós entendemos que isso é extrapolar o que a Bíblia está dizendo. A Escritura não está falando sobre isso. A Escritura está falando sobre idolatria. E o Cristo se fez carne, Jesus se fez homem. Aqueles homens que estavam ali, será que eles não podiam lembrar de Jesus? Os evangelhos eram os homens lembrando do que Jesus fez. Eles estavam pensando em Jesus como carne. Ah, mas você não viu, mas eu sei que ele é homem. Eu sei que ele é homem. Alguns vão dizer ainda, vão além, eles vão dizer o seguinte, ok, mas você tem que retratar então Jesus num todo, e você não está retratando a divindade dele, mas isso não é visível. Os homens, quando viam Jesus, eles viam um homem na frente dele. Apesar de ele ser 100% Deus e 100% o homem. Então, você não faz imagens do Pai. Você não retrata um Deus, um velho barbudo, com a barba branca, porque Deus não é velho, Deus não peca. Deus é eterno. Então, você não faz retratos da imagem do Pai, porque isso é quebra do segundo mandamento. Você não faz retratos do Espírito Santo, como sendo, não, você não vai fazer. Mas do Filho não há problema, porque o Filho se fez carne. Tá bom? Queremos assim aqui. Próxima. Doação de óvulos e esperma é uma prática aceitável? Que pergunta fenomenal, velho. Que pergunta fenomenal. Eu vou responder essa pergunta semana que vem, tá bom? Pode ser? Pode ser? Aí eu vou pegar, pesquisar um pouquinho mais. É melhor, né? Do que falar assim de cabeça aqui. Tá bom? Semana que vem tu me lembra ela, Cris. Tá bom? Manda no meu WhatsApp ali depois. Próximo. Se minha mãe mora em outra cidade, mas eu ainda moro na casa dela. Não, peraí. Se minha mãe mora em outra cidade, mas eu ainda moro na casa dela. Mas eu pago para morar. Eu ainda preciso obedecer tudo o que ela manda fazer, por eu estar querendo honrar ela? Se tu mora com a tua mãe, como assim pagar para morar? Tua mãe está te alugando um quarto? Porque o colocar dinheiro na casa, você não está... você está pagando, você está ajudando. Isso não é pagar.
Se tu mora com os teus pais, tu obedece os teus pais. Fim. Acabou. Se você não quer obedecer mais os teus pais, pague suas contas. Vá morar sozinho. E pare de pedir as coisas dos teus pais. Honre com as tuas contas. Ande de ônibus. Ande de Uber. Tá bom? Alugando a casa da mãe? Ah, entendi. É interessante mesmo que a pessoa se desligue da mãe. Deixará o homem pai e mãe. Deixa tua mãe, teu pai, aluga uma outra casa e segue tua vida. E mesmo assim, a tua mãe vai dar pitaco. É óbvio que ela vai fazer isso, né? Mas é interessante que você se sustente e vá seguir sua vida. E você está morando, se isso na cabeça da sua mãe está sendo algo para ela pegar e mandar na sua vida, você não aluga mais essa casa e aluga uma outra casa. Porque às vezes filhos gostam de alugar coisa dos pais porque já vem com descontinho, né? Daí você já não está se sustentando mais. Próxima. Paz. Pastor, eu amo quando eles dão a paz. Paz. Pastor Jack, eu não sei onde é que pode enviar as perguntas. Queria saber e ouvir vice falando um pouco. Eu sei sabe? Falar um pouco de igrejas que proíbem o uso de barba e bermudas. Bom, as igrejas pentecostais no Brasil, elas vão proibir o uso de barba por um motivo histórico. As igrejas, por exemplo, que eram igrejas da fé apostólica, que depois se tornou Assembleia de Deus, mudou o nome para Assembleia de Deus, eram igrejas da fé apostólica, que foram fundadas por Daniel Berg e Gunnar Wingren. Elas eram igrejas que estavam à margem da sociedade. Então, não havia ninguém de expressão econômica nessas igrejas. E as primeiras pessoas que congregaram nessas igrejas de expressão econômica foram os militares. As primeiras pessoas de respeito na sociedade que se tornaram, de poder aquisitivo, que se tornaram pentecostais, foram os militares. Então, esse costume militar, ele acabou sendo absorvido pela igreja. Então, você vai em algumas igrejas, você pode usar bigode divino. A barba é do Satanás. O bigode pode. Daí, aí você vai nessas igrejas e tu deixa o bigode até aqui embaixo, assim. Entendeu? Bermuda, tudo isso é costume militar, gente. E você pode muito bem ver, um dia visita uma igreja dessas e olha a foto dos pastores. A formação dos pastores é militar. O jeito que eles batem a foto, parece um monte de oficiais batendo foto. Outra coisa curiosa é que nessas igrejas há uma escadinha dos ministérios. Você primeiro é auxiliar, depois diácono, presbítero. Presbítero lá e pastor não é a mesma coisa. Depois você é evangelista, então você é pastor. É uma escadinha. Então eles absorveram a ideia militar da coisa. Então é por causa de um costume militar. E às vezes nem eles sabem disso. Mas eu sei. Próxima pergunta. Pastor, tem algum material de estudo específico que você indica para restaurar a hombridade? Os áudios da Cavalo Branco no SoundCloud. Tá bom? Áudios da Cavalo Branco. O Cris coloca, ou vamos colocar isso aqui no YouTube, aí a gente bota o link lá depois. O Levi coloca para nós os áudios da Cavalo Branco e depois uma série de livros. Eu vou postar essa semana no meu Facebook, no Instagram, os livros que vocês deveriam ler. Próximo. Jesus desceu ao inferno significa que desceu à sepultura. Eu falei isso para vocês já, né? Jesus não foi ao inferno, desceu ao mundo dos mortos. Ele prova o inferno primeiramente na cruz. Quando ele fica distanciado, separado do Pai na cruz. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Esse distanciamento do favor do Pai é o inferno. Ele prova a eternidade do inferno na cruz. Só que quando o credo apostólico fala sobre o inferno, é uma inserção feita por um presbítero do 4º ou 5º século. Me esqueci o nome dele. Cadê o Everton? Não está aqui? Everton? Lembra do nome dele? Também não lembra? Se o Everton não lembra, ninguém lembra. Tá bom? Mas era um presbítero, né, Everton? Do 5º século, 4º, 5º século, que colocou essa cláusula. Mas não tem problema, a gente confessa desse jeito mesmo. Porque Jesus vem ao inferno, ao Hades. Ele vem até nós, o mundo dos mortos espirituais, e ele também desce ao mundo dos mortos, que é, de fato, a sepultura.
Mas isso não quer dizer que ele desceu lá no inferno, abriu a Bíblia e pregou um sermão lá para os demônios, lá para os caras que estavam mortos no pecado. Não é isso, tá bom? Tá bom? Não tá? Mais ou menos, né? Eu já expliquei isso para vocês na série do Credo. Eu gostaria muito que vocês ouvissem de novo. Lá eu expliquei o texto de Pedro. Quando Pedro disse que ele foi e pregou para os espíritos em prisão. É um texto bem complicado. Eu expliquei esse texto lá. Está no SoundCloud, bota lá. Jesus desceu ao inferno. Eu preguei o que esse texto está dizendo. E o que ele é e o que ele não é. Tá bom? Senão vai muito longe hoje. Próximo. Como lidar com a rotina no namoro? Como assim? Como assim? Eu já quero dizer uma coisa aqui. Se você tem crise no namoro, acaba esse namoro. Acaba o namoro. Temos que lutar pelo namoro. Cara, a pior coisa que tem é casal de namorado achando que o mundo odeia eles. Para com isso. Ninguém liga. Ninguém liga. Vocês são dois deprimidos, carentes de atenção. Vão pagar conta, vão pagar boleto, vão casar e fazer filho. Ficam, não, nós temos o amor, lutar pelo nosso amor. Para com isso. Isso é nojento, é feio, é ridículo. Não lute pelo seu namoro. Não lute. Quando o namoro tem que ter luta, porque tem muita crise dentro. Não estou falando que você não vai lutar pela pessoa que você ama, não é isso. Mas muita crise, muito ciúme. Acaba com esse negócio logo. Um namoro ruim é um casamento péssimo. O divórcio começa no namoro. Tá bom? Então, que rotina, velho? Como rotina no namoro? Negão, se o namoro tem rotina, que desgraça de casamento é esse? E deixa eu dizer uma coisa. Na maioria dos casos, isso aqui já houve relação sexual. Como que um cara vai cair na rotina de uma moça que ele nunca dormiu com ela? Como uma moça que nunca dormiu com um rapaz vai cair na rotina? Sejamos honestos. Eu quero ser honesto com você. Às vezes a gente vê o namoro, a forma como eles lidam, o cara chutando a guria. Isso é caso que o cara já foi para a cama com a menina, na maioria das vezes. Não em todos, eu sei, mas na maioria das vezes. Não respeitou. Aí, rotina do namoro. Por favor, vai limpar as virilhas com álcool. Próxima. Relacionamento misto entre crente e descrente é pecado? É pecado. É pecado. É pecado. Passou agora o dia dos namorados, né? Deixa eu dizer uma coisa. Se você tinha um namoradinho, uma namoradinha, e ele é não cristão, e você comemorou o dia dos namorados, você comemorou uma rebelião contra Deus. E ficam lá, e conversam, não sei o quê. Você está em rebelião contra o Senhor. Você está dizendo, eu odeio Jesus. Eu odeio o Senhor. Você tem o diabo por teu sogro. Porque ele é filho do diabo. E aí, você quer o quê? Que os teus filhos... Como que vai ser quando vier os teus filhos? Vamos ler a Bíblia em casa. Não, não quero ler a Bíblia, quero ler o Corão. Não quero ler a Bíblia, quero ver um filme pornô. Como que você vai indicar? Como você vai criar os seus filhos? Você quer ter filhos com um homem que não ama Jesus? Mas ele é lindo. Por favor. Até ele trair você. Uma igreja que o pastor que me ganhou para Jesus congregava, a moça chegou e disse, pastor, ele me enche os olhos. Casou com um cara não cristão, 2 semanas ele deu 2 socos, a mulher ficou parecendo um panda. Ele disse, encheu os teus olhos mesmo, de soco. Então case no Senhor. Case com um homem que teme a Deus. Case com uma mulher que teme o Senhor. Se ela é muito fácil, ela não é para você. Se ela dá mole para todo mundo, ela não é para você. Se ele é muito fácil, se ele é um galinha, ele não é para você. Ele não é para você. Case com alguém que tema o Senhor. E mesmo assim vai ser difícil. E mesmo assim não vai ser fácil. Eu fico dizendo assim, cara, a moça vai casar com um cara que não é crente. Eu chamo e pergunto para ela assim, ei, me diz uma coisa. Tu entra agora, está indo embarcar no avião ali no Salgado Filho, o avião da Gol. Não, o avião da Gol é uma porcaria. Está indo na Avianca, tá? Que pelo menos eles te dão um pãozinho quente, pelo menos. Faliu? Eu estou ouvindo uma voz aqui, os meus informantes estão me dizendo. O que aconteceu?
Faliu, acabou. For dar pãozinho quente, faliu, acabou. Tu vai entrar na Gol, então, que seja. Aí quando tu vai entrar, o rapaz da Gol bota a mão no teu peito e diz, só uma coisa. De cada 10 aviões que estão decolando, 9 estão caindo. Você entra? Fala a verdade. Se ele dissesse o contrário, de cada 10, 1 está caindo, tu não entrava. Mas de cada 10, 9 estão caindo. Há uma possibilidade da pessoa se converter a Jesus? Claro que há. Mas de cada 10, 9 caem. Você vai arriscar a sua vida nisso? Próximo. Por que sempre generalizam que os jovens que conhecem o calvinismo são todos radicais? Porque a maioria é. No início. Os jovenzinhos inquietos. Tá bom? Que trabalham meio turno e passam outra metade lá lendo resumos de livros na internet. Fazendo 2, 3 pesquisas no site da Monergismo. E querem defender o teonomismo. Jesus vai dominar sobre tudo. Não arrumam nem suas camas. Não conseguem não dominar o seu quarto. Muitos são, sim, estúpidos e imbecis. É a chamada fase da jaula. O cara conheceu o calvinismo, bota ele numa jaula por alguns anos. Depois tu tira, depois pode viver. São, sim. Não todos, mas esses que não são é só para confirmar a regra. Próximo. Como lidar com pessoas que dizem que o calvinismo é diabólico? Explica para ela o que é o calvinismo. Explica para ela. Cara, se você explicar com calma, até que o nome calvinismo, as pessoas não gostam desse nome. Então não usa o nome doutrinas da graça. Eu quero te explicar as doutrinas da graça. Explica para ela sobre a salvação, sobre a graça de Deus, sobre o perdão dos pecados. Agora, é chato pra caramba cara que só fala nisso. Fica querendo tulipar todo mundo. É verdade. Aí o cara diz assim, os pentecostal ganham para Jesus e a gente fica tulipando. Que droga de vida! Que droga de vida, cara! Se você é calvinista, você tem que ter ímpeto de evangelismo. Poxa, em Porto Alegre tem eleitos. É só eu ir pregar e Jesus vai despertar esses caras. Isso deveria dar coragem para você. Mas não fazer você ficar um imbecil. Próximo. Acabou? Então é isso.